O açúcar. Esse é o maior veneno dito por Dr. Otto Warburg. Todo o açúcar produzido pela indústria termina dentro da tua casa. Tudo. O açúcar que vai para a tua casa é 50% da produção mundial. O açúcar que a outros 50% vai para a indústria, só que termina dentro da tua casa também. Ou seja, que todo o açúcar que é produzido mundialmente termina dentro da tua casa. E esse é uma das maiores conquistas de Satanás para entrar nos lares e dominar a faculdade física, mental e moral do homem. Nos últimos 70 anos, o número de diabéticos cresceu a 1.800%. Uma cifra alarmante. As células malignas requerem combustível para crescer. O Dr. Otto Warburg demonstrou que as células malignas vivem quase completamente de açúcar e proteína de origem animal. Então, não é real que todo mundo tem câncer. Você vai ter câncer se dá o alimento para ele sobreviver. Mas se você faz exercício físico, tem uma boa respiração, consome bastante ar, come frutas e verduras cruas em boa quantidade e não consome esses dois elementos, você não precisa ter câncer. Ou diretamente não vai ter câncer. O açúcar, ele se tornou um grande ladrão de cálcio. Por quê? Porque quando consumimos açúcar, o organismo tem que liberar muito cálcio para neutralizar a acidificação causada pelo açúcar. E aí é onde acontece essa perda de cálcio nos ossos e vai gerar o que chamamos de osteoporose. Aqui é um osso normal, esse é um osso com osteoporose. Eu conheci Patrícia no ano 2010, lá na Argentina, prostrada numa cama, tomando morfina 3 vezes por dia. Câncer de ossos. 5 médicos amigos meus olharam as radiografias, tomografia da Patrícia e todos eles me perguntaram, essa mulher está viva ainda? Porque ela já não tinha ossos, ela tinha fragmentos ósseos. Por exemplo, o cóccix, o último ossinho da coluna vertebral, na radiografia já não existia. As 2 vértebras que seguem o cóccix também não existiam. Todos os ossos na parte lombar eram fragmentos somente. E outra coisa que me chamou a atenção é que a parte do fêmur está sobre... Como se chama esse osso aqui? Eu esqueci. Mas... Esqueci o nome. Aonde se apoia o fêmur? O osso do quadril aqui. Esqueci o nome. No apoio do fêmur, ele não existia mais esse apoio. E o fêmur estava assim, para cima. Ele tava, a ponta do fêmur, que é mais ou menos aqui, estava aqui, ó. Os 2 fêmur estavam aqui em cima. Então, aí eu perguntei para ela, Patrícia, eu vou fazer uma só pergunta. Para você estar nesse estado, você deve ter consumido muito açúcar, né? E ela disse, o açúcar na minha vida foi uma maldição. Assim? Eu disse, por quê? Porque eu vivia de açúcar. Para fazer tomar um café, eu colocava 6 colheres de açúcar. Eu vivia comendo bolo, sorvete, sobremesa. O açúcar foi um vício na minha vida. Eu disse, o açúcar foi o que te levou a ter esse estado crítico, com esse câncer dos ossos. Eu apresentei esse material sobre o açúcar. Quando uma criança, os pais dão muito açúcar para a criança, os primeiros ossos que estão expostos são os dentes. Por isso que aparecem as cáries, porque o dente libera cálcio para neutralizar a acidificação causada na boca. E aí é onde a criança vai ter cáries. Ellen White falou no livro Conselho sobre Regime Alimentar, nas páginas muito seguidas, o açúcar sobrecarrega o organismo e atrapalha o trabalho da máquina vivente. O açúcar aqui escapou uma palavra em espanhol. O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação e isso ofusca a mente e traz mau humor. Pessoas mal-humoradas são pessoas que consomem muito açúcar. Outra matemática.
É quando vocês veem, principalmente no trânsito, quando vê o pessoal mal-humorado, diz, ei, baixa um açúcar aí. Diz, hoje em dia, né, estudos científicos, que uma pessoa que consome, por exemplo, 1 litro de refrigerante por dia, 1 litro de refrigerante tem 120 gramas de açúcar. Tem gente que não toma água e toma só refrigerante. Conheci pessoas assim. Não tomam nada de água, mas tomam refrigerante o dia inteiro. Até um nutricionista da academia onde eu vou, toma uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola por dia. Nutricionista. Ele diz que é excelente Coca-Cola. Eu disse excelente para causar câncer. Então, 1 litro de refrigerante, somando bolo, guloseimas, café, chás, bolacha, que estimam o consumo de 200 gramas de açúcar por dia, por pessoa. Tem pessoas que consomem até mais, mas vamos colocar 200 gramas. A matemática outra vez. 200 gramas por dia, em 30 dias são 6 quilos de açúcar por mês. 72 quilos por ano. O estudo, tanto na Argentina como no Brasil, é uma média de 50 a 70 quilos de açúcar por pessoa. Tá? Em 10 anos, 720 quilos de açúcar, e em 40 anos, quase 3 toneladas de açúcar. O bebê nasceu, aí o pai compra um caminhãozinho e diz, ó, esse caminhão aqui é para o meu filho. Ninguém toca. Tem açúcar para ele usar durante 40 anos. Mais ou menos assim, tá? Seria um escândalo, né? Seria uma coisa horrível. Mas você consome açúcar sem perceber. Muitas coisas que você come têm quantidade muito alta de açúcar. Eu estou falando de açúcar refinado, tá? Açúcar de cana de açúcar refinado.